Sob a proteção de Deus, presentes conselheiro Fernando Guimarães, auditores Sérgio Ricardo Fonseca, Tiago Álvares Pedroso, procurador do Ministério Público de Contas Eliseu de Moraes Correia, declaro aberta a 19ª sessão ordinária da Primeira Câmara. Em representação deste tribunal, está ausente o conselheiro Fábio Camargo. Para compor o quórum, auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Submeto a ata número 18, de 30 de maio, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Auditor Tiago Pedroso. Eu gostaria de comunicar o sobrestamento do processo 78-3476-16 na COFAP, senhor presidente. Obrigado. Devidamente anotado. Estou também comunicando inclusão em mesa, certidão liberatória, município de Ubiratã, 394.520.17. A palavra está livre. Para o relato da pauta, Sua Excelência, o conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Senhor presidente e demais integrantes desta Câmara, o primeiro processo da pauta, tomada em consideração ordinária 942.370/2016, eu solicito adiamento. Está adiado. Na sequência, também tomada em consideração ordinária 691.160/2013, é uma tomada em conta extraordinária instaurada em face do município de Araucária ter sofrido um relatório de auditoria em função de transferências realizadas pelo município à Organização Social Pró Saúde, Associação Beneficente e Assistência Hospitalar. Antes de iniciar o processo, eu faço só um esclarecimento à Câmara em relação a uma questão de ordem, minhas suspeições e impedimentos. Neste caso, não estamos tratando de termo de parceria, sim contrato de gestão, então não vejo, no caso específico, a minha suspeição em função da matéria. Pode haver até similaridade em relação à questão de serviços de saúde, etc. Mas, como é bem específico, é um contrato diferenciado, não vejo aí necessidade de declarar a minha suspeição. Esse relatório de auditoria foi realizado nos exercícios financeiros de 2012 e 2013, tendo visto um contrato de gestão firmado em 2008, na qual foram repassados valores para atendimento da saúde no município de Araucária, no valor total, nesses anos, de 48 milhões, incluído aí mão de obra e materiais e serviços. Feita a inspeção em loco, a CUFIT apontou 4 achados, que é terceirização irregular do Serviço Público de Saúde, realização de despesa a título de taxa administrativa sem demonstração do caráter indenizatório das mesmas, pagamento de multas e juros com recurso às transferências, achado número 3, e número 4, utilização de dotação orçamentária incorreta, tendo em vista que entende a unidade técnica que deveriam ser contabilizados como serviços com gastos de pessoal. Foi convertido o relatório de auditoria em tomada de conta extraordinária, colhido as manifestações de defesa do município, de todos os prefeitos de 2011 a 2012, e também da organização social e do representante legal da entidade no período analisado. O município de Araucária, o senhor Lisandro, e também o senhor Albanor Ferreira Gomes e Isaac José Efraim Fiala, todos apresentaram a defesa, que converge mais ou menos no sentido de defender a legitimidade do contrato de gestão e que as taxas administrativas seriam custos corporativos compartilhados, previstos no contrato, e que os repasses foram feitos rigorosamente em dia, porque uma das questões que envolve o pagamento de INSS e fundo de garantia em atraso, e também que não vai se falar em despesa de pessoal, inclusão desses valores como despesa pessoal, tendo em vista a legitimidade do contrato e também a questão de necessidade de segregar os valores de materiais e equipamentos médicos envolvidos na gestão compartilhada. No mesmo sentido, a defesa da organização pró-saúde, que sustenta não existir terceirização, mas sim atuação por vínculos de colaboração.
COFIT e Ministério Público, após o contraditório, manifestam-se pela irregularidade das contas extraordinariamente tomadas, apesar, inclusive não mencionei na defesa, foi citada também uma ação civil pública instaurada pelo Ministério Público do Trabalho, que restou julgada improcedente em relação à ilegitimidade a ilegalidade do contrato de gestão, ou seja, reconheceu o juízo, embora para efeitos trabalhistas, que seria legítima a atuação por vínculos de cooperação. Isso estão percorrido em todas as defesas. Mas, ao final, entende, tanto o parecer como ministerial como a COFIT, que deverá ser objeto de recolhimento parcial dos recursos repassados de 2.296 de forma solidária e proporcional a título de taxa de administração não comprovadas. Recolhimento parcial também de valores no valor de 128.577, pagamento de encargos sociais e fundo de garantia por conta dos recursos repassados e a aplicação de multa aos gestores e ao responsável pela entidade. Na proposta que faço, senhor presidente, não divirjo das conclusões dos pareceres em relação à necessidade de evolução, tanto da taxa de administração como das contribuições previdenciárias recolhidas em atraso. Na realidade, em relação a este último, a organização mencionou que os atrasos foram decorrentes da falta de repasse financeiro tempestivo pelo município parceiro ou cooperado. Isso não ficou comprovado no processo, nem na manifestação da COFIT e também na defesa, ou seja, não houve a comprovação dessa inadimplência. Então, entendo que deve ser objeto também de devolução. Com relação às taxas de administração, embora eu possa discordar de algumas questões conceituais, como conceito que defendo desde o tempo do Ministério Público, no caso específico, senhor presidente, além de não ter a previsão ou detalhamento na contratação de quais as despesas seriam objeto da taxa, dos custos indiretos, vamos dizer assim, não houve comprovação, simples alegação genéricas com planilhas demonstrativas de despesas sem uma vinculação direta à parceria. Então, não vejo aí legitimidade na cobrança dessas taxas de administração, segundo até os precedentes do tribunal, que em várias situações tem reconhecido que a falta de comprovação é o motivo da devolução da taxa de administração. Não estou aqui a concordar com caráter indenizatório ou não das taxas, sim que não houve a previsão no contrato, apenas em planilha anexada e informada de forma também genérica. Com relação à legitimidade de terceirização, no caso específico, senhor presidente, entendo que há uma legitimidade no contrato, não há terceirização indevida. Até considerando que desde 2008 o município tem tentado fazer os concursos públicos e não tem tido sucesso. Também chama atenção nesse processo que não é uma transferência pura e simples de todo o serviço de saúde, mas simplesmente de um contrato de gestão até na área do hospital municipal com a supervisão e coordenação e fiscalização do próprio município, ou seja, não há uma transferência de toda aquela unidade, que entendo é um dos pressupostos do contrato de gestão, ou seja, tem que ter o controle e fiscalização por parte do poder público contratante. Por essa razão, entendo que fica prejudicada a questão da inclusão dessas despesas como gasto de pessoal. Até porque se fala muito, mas não se propõe os pareceres que sejam determinados a inclusão dessas despesas como pessoal para efeito dos limites da LRF. Nessa questão, senhor presidente, até já levantei, eu não sei se foi aqui nessa Câmara ou no Pleno, uma discussão que eu estou levantando só como fator a ser ponderado, que não temos critério ainda específico de quais valores deverão ser efetivamente incluídos no gasto com o pessoal. Não é simples toda a transferência, ela tem que ter um detalhamento, inclusive de valores, de cargos e etc., e de encargos. Então, na eventual hipótese dessa Câmara determinar a inclusão desses valores, e eu restar vencido nesse particular como gasto pessoal, entendo que deve ser feito isso em nível de execução da decisão, de forma a apurar adequadamente esses valores. Tanto que o próprio Tribunal de Contas da União, até Vossa Excelência foi contra, não foi contra, mas mencionou numa discussão, me lembro, que o Tribunal de Contas da União, nesse particular, era uma indicativa, mas não uma jurisprudência vinculada ao entendimento de Vossa Excelência.
Mas ainda continua, eles deixaram um outro processo, onde se discutiu a questão de contrato de gestão, mas nas substituições de pessoal, que, na minha opinião, depende do cargo, da existência do cargo, e não simplesmente de um contrato de terceirização, deverá ser objeto de outro processo em apartado que o Tribunal de Contas da União está estudando. Não é uma espécie de um pré-julgado, como nós temos, mas uma espécie de definição desses critérios. Então, nesse sentido, nesse relatório que fiz muito breve, proponho a procedência da tomada de contas extraordinária, julgando irregulares as contas do senhor Paulo Roberto Mergulhão, responsável pela entidade parceira, o senhor Abanor José Ferreira Gomes e o senhor Olisandro José Ferreira, determinando o recolhimento parcial dos recursos repassados no valor de R$ 2.296.627,21, devidamente corrigidos, de forma solidária e proporcional, com uma tabela em função dos períodos de mandatos, pela ProSaúde, Associação Beneficente de Assistência Social Hospitalar, pelo senhor Paulo Roberto Mergulhão, que é o presidente da entidade, e pelo prefeito, senhor Albanor José Ferreira e Albanor José Ferreira Gomes e Olisandro José Ferreira. Excluo da responsabilidade, senhor presidente, a ex-prefeita, o ex-prefeito, Isaac José Efraim Fiala, já que ele ficou apenas 15 dias no mandato, no mês de janeiro de 2012. Não vejo nenhuma responsabilidade tanto na execução, na firmatura dos contratos, como na execução. Determinando o recolhimento parcial dos recursos repassados no valor de R$ 128.577, solidariamente pela organização social ProSaúde e pelo seu gestor, senhor Paulo Roberto Mergulhão, assegurado o direito de regresso, caso demonstre, em as vias próprias, que o dano se causou em função do atraso no pagamento ou na transferência dos valores. Determinando a aplicação de multa prevista no artigo 87, 4G da Lei Complementar Estadual 113, ao senhor Albanor José Ferreira e também ao senhor Olisandro José Ferreira, em face da omissão do dever de gestão e fiscalização, ante a autorização de pagamento de despesas a título de taxa administrativa sem previsão contratual. Recomendações à organização social em relação ao sistema de detalhamento de despesa, também ao município, e determinando-se os registros competentes, inclusive, em função da irregularidade das contas que assim propõem. É o relatório com a proposta de voto, senhor. Está em discussão. Conselheiro Fernando, apenas, Vossa Excelência poderia, com certeza, me deixar claro. A Vossa Excelência está propondo devolução do ProSaúde de R$ 2.296.000. De forma solidária aos gestores também. De Paulo Roberto Mergulhão, R$ 2.296.627 também. Esse é o valor total das taxas administrativas recolhidas no período de 2012 e 2013, que não foram comprovadas. Então, esse valor é distribuído solidariamente entre os responsáveis, né? Perfeito. Albanor José Ferreira e o Lisandro. Só que a solidariedade é no período que eles exerceram o mandato, né? Sim, mas a diretoria propõe, por exemplo, Albanor José Ferreira, R$ 1.257.000. Sim, eu falei, é proporcional em função da tabela juntada. Então, o senhor Lisandro, Albanor tem R$ 1.200.000 e pouco em solidariedade com a ProSaúde e o seu responsável. E o saldo de mais R$ 1 milhão e pouco é do Olisandro, ex-prefeito, com a ProSaúde. Então, a ProSaúde seria solidária por uns 2 milhões. Em todos? Em todos, uns R$ 2.290.000. E esses R$ 2.290.000 é proporcional ao mandato de cada dos dois prefeitos que indiquei. E ainda com respeito a... O Vossa Excelência falou do recolhimento de 128.000, também por parte da... Esse é só a ProSaúde. Da Associação ProSaúde, e as multas... A todos, menos a entidade, né? Mas aos gestores... Albanora, ao Lisandro, Paulo Roberto, e impedimento, acesso ao Ministério Público, Vossa Excelência não propôs. Não, esse é o encaminhamento do Ministério Público, não propus, até porque o Ministério Público do Trabalho já entrou com a ação civil pública, não é o estadual, mas é o Ministério Público do Trabalho. Então, eu não vejo necessidade de mais um encargo para o Ministério Público Estadual. Mas, se quiser encaminhar, eu não vejo problema. É só uma notícia, né, uma informação, então não...
Eu vou propor, senhor conselheiro. Primeiro, quero cumprimentá-lo pela lisura do voto. Muito bem colocado, bem apresentado, mas este valor me pareceu, eu volto a insistir, assustador, de 48 milhões, até porque nós conhecemos a realidade da saúde brasileira, não vou falar, mas aqui da região metropolitana, onde a queixa permanente é de que os hospitais de Curitiba, não é, a saúde, enfim, de Curitiba, é tomada pelas cidades da região metropolitana, e Curitiba não tem, digamos, o retorno de tudo que investe na saúde. E quando eu vi esse valor, eu confesso a Vossa Excelência que fiquei preocupado, porque a saúde da região metropolitana é bastante conhecida. Então, Vossa Excelência colocou bem o voto. Eu, até no caso do pessoal, eu ainda vou continuar discordando de Vossa Excelência, porque a lei é clara que tem que ser incluído como gasto de pessoal. Mas eu vou acrescentar apenas nesta oportunidade o encaminhamento ao Ministério Público Estadual, se Vossa Excelência... Sim, não, muito pelo contrário. Eu acho que você compartilhar as informações com o Ministério Público Estadual, não vejo problema nenhum. Embora do Ministério Público Estadual não haja compartilhamento, né, para informações para o Tribunal de Contas. Mas cada um com as suas responsabilidades institucionais, né, doutor Eliseu? É que a gente é mais democrático, mais democrático. Não é, conselheiro? Eu faço só um esclarecimento, senhor presidente, que os 48 milhões, na realidade, eles são decorrentes desde 2008, o contrato de gestão. Não é só 2011 e 2012. Está ainda em discussão. Está aprovado o voto de Vossa Excelência. Tem a prestação de contas de transferências, 230.166/2013, município de Tamandaré, é uma prestação de contas feita para o repasse efetuado pelo município à Fundação Educacional Meninos e Meninas da Rua Profeta Elias de Curitiba. Senhor presidente, eu vou resumir o voto, né, de todos os contraditórios e as irregularidades apontadas. A entidade apresentou várias despesas que não teriam sido incluídas no CIT, alegando até divergências, dificuldades operacionais, e que teria prestado contas direto ao poder concedente e não alimentando o CIT. Apresentou as notas fiscais, mas mesmo assim a Coordenadoria de Fiscalização de Transferência de Contratos, no que foi acompanhada pelo Ministério Público de Contas, apontou um saldo do valor de R$ 31.073,91, que não foram objetos de comprovação documental. Então, um saldo não comprovado. Razão pela qual, né, na proposta de voto que faço, acompanho os pareceres pela procedência da tomada de contas, julgando-se irregular as contas de transferência voluntária do município de Tamandaré à Fundação Educacional Meninos e Meninas de Rua Profeta Elias de Curitiba, em face da existência desse saldo contábil não comprovado, após a vigência da transferência, determinando o recolhimento parcial dos recursos repassados, no valor que indiquei, devidamente corrigidos de forma solidária pela Fundação e pelo senhor Fernando Francisco de Góes ao Tesouro Municipal, com recomendações e encaminhamentos processuais, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Tem o ato de ativação 899.616/2015, município de Astorga. Senhor presidente, esse processo é uma aposentadoria voluntária com proventos integrais, na qual o interessado incorporou, na forma da legislação municipal, uma gratificação transitória, tido como transitória, aos proventos da sua inativação. Num primeiro momento, a COFAP, a DICAP, pediu diligências, que foi acompanhado pelo Ministério Público, o relator deferiu, o Ministério Público se insurgiu contra a incorporação dessa gratificação. A COFAP, num primeiro parecer, manifestou-se pela regularidade e legalidade da incorporação, já no segundo parecer, em função de nova diligência, atendendo-se uma diligência ministerial, sustentou pela negativa de registro. Na realidade, doutor Eliseu sabe que já tivemos várias discussões sobre o direito adquirido, mas nesse processo específico, antes da entrada da emenda de 1998, emenda 20, não existia o direito ao servidor. Então, não há que se falar em direito adquirido. E também, essa incorporação integral, sem a proporcionalização, ofende as regras do princípio contributivo, por razão pela qual assiste razão aos pareceres pela negativa de registro do ato de inativação do senhor José Carlos Xavier,
determinando-se ao município de Astorga a comprovação da ciência ao interessado desta decisão e também as outras medidas previstas em regimento interno no artigo 302, determinando-se ao município de Astorga que se abstenha de aplicar o artigo 54 da Lei 1232/94-E, tendo em vista a sua inconformidade com a regra vinculada pela emenda número 20 de 1998. É o relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Auditor Valadares. Eu gostaria apenas de registrar minha posição, que me parece que não é a normalmente adotada pelo tribunal e pelos relatores. Eu, normalmente, quando vou negar o registro a uma aposentadoria, eu proponho antes que seja ouvido o interessado. Antes de negar. Pré-julgado, né? Sim, mas isso mas isso não é a regra, mas eu gostaria apenas de registrar essa minha posição, no sentido que eu entendo que deveria ser dada a oportunidade de manifestação do interessado antes do julgamento, em respeito ao princípio da ampla defesa do contraditório, porque ele é o principal interessado em defender o ato que resulta em um benefício para ele, não é? Mas, como a consequência da negativa desse registro é o quê? É suspender o pagamento dessa parcela? Não, na realidade a negatividade é do ato. Eu não posso cindir o ato que é uno, né? Ele tem que retificar o ato e excluir, apresentar um novo ato. Certo, mas isso não vai implicar que que cesse o pagamento para ele, pelo menos das outras. Quer dizer, ele vai continuar recebendo, com exceção dessa parcela. Sim, o município ou ele faz outro ato, né? Agora, se ele não fizer o ato, ele não pode fazer nenhum pagamento. Não existe um pagamento parcial, né? Ele tem que retirar um novo ato. Eu acho que é a consequência natural da negativa de registro. Então apenas para que não haja um prejuízo para o aposentado, não poderíamos deixar claro isso, determinar ao município que proceda a um novo ato, retirando essa parcela glosada. Para que ele, de repente, ele fique 1 mês, 2 meses, 3 meses sem receber. Nada. Como diz o ditado que a bunda não redunda, né? Então não tem problema. Até porque está no corpo do voto isso, né? Então as diligências foram para isso, inclusive, para retirar, e o município não fez. É, né? Porque eu já vi no meu, né, como relator, já vi algumas decisões assim que assustam, porque às vezes a unidade técnica fala alguma coisa, imediatamente suspendem o pagamento e às vezes o pagamento, por exemplo, uma redução de 2/3, de 75% do subsídio, né, do valor da aposentadoria. Então, eu agradeço. Então, se para deixar claro no acórdão que determinar o município que proceda ao novo ato, retirando a parcela glosada, que é a da verba transitória. E se houver recurso de revista, está efeito suspensivo, tem. Então, está aprovado o voto. Senhor presidente, o processo de admissão de pessoal 732.487/2015, município de Apucarana, COFAP pela legalidade de registro das admissões de operário servente de obras, o Ministério Público solicita nova reinstrução em função do seu inconformismo com a Instrução Normativa 117/2016 e a proposta de voto acompanha os precedentes e o parecer da COFAP pela legalidade de registro. Legalidade. Tem o embargo de declaração interposto pelo órgão ministerial no 796.554/2015, 2014, município de General Carneiro. É em base de declaração contra a decisão dessa Câmara que determinou o registro de atos de admissão do pessoal em desacordo, de acordo com as diretrizes da Instrução Normativa. O embate declaratório se assenta numa eventual omissão de que a decisão não enfrentou as irregularidades apontadas pelo parecer 16.540/2016 do Ministério Público de Contas. Na realidade, isso foi enfrentado na decisão, quando menciona que não foi mencionado eventual irregular, não um indício, não uma circunstância indiciária que demonstrasse a necessidade da instrução em função do fato apontado, e não pelo inconformismo com o escopo da instrução, porque são situações diferentes. Tem a instrução normativa, que é um escopo em processo específico, e quando nesse processo há um indício, evidências de necessidade de restituição por fatos e não por normas, eu tenho acatado. Não é o caso desse protocolado e entendo que isso ficou esclarecido na decisão, razão pela qual recebo e nego provimento aos embargos interpostos. Aprovado o voto. O processo seguinte está com vistas. Deu prestação de contas anual 265.451/2014, Câmara Municipal de Piraquara. A proposta de voto, senhor presidente.
Os pareceres da COFIN e do Ministério Público manifestam pela regularidade com ressalva das contas. Se o processo for ter vindas e vindas, e a questão que ficou basicamente pendente é em relação à questão do provimento do controlador interno e também do interno. É que tem um outro processo que tem também a questão de assessoria jurídica, também assessoria jurídica. Não? E essa seria contrária ao prejugado 06. Todas as questões foram sanadas, a minha divergência em relação aos pareceres é sobre a ressalva. Não vejo, nesse caso, a ressalva como motivo da regularidade das contas, tendo em vista que a questão do provimento do cargo de controlador na Câmara, independente da minha questão pessoal, se deve ter uma unidade de controle interno ou integrar o sistema de controle interno, foi efetuado com a cessão, na forma de lei autorizativa municipal, de servidor público municipal efetivo para o exercício do cargo de controle, de controlador interno. Com relação ao assessor jurídico, ficou demonstrada a existência de uma ação civil pública que impossibilitaria, na época, de realizar alterações no seu quadro de pessoal. Então, logo isso foi regularizado, houve a nomeação de procurador jurídico em cargo efetivo no exercício seguinte ao desimpedimento judicial. Então, vejo pela regularidade das contas, senhor presidente, do senhor Elondir Lopes e Gilmar Luiz Cordeiro, nos respectivos períodos de gestores da Câmara Municipal de Piraquara, exercício 2013. Aprovado. 272.849/2014, Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos de Flórida, conta prestada para a senhora Genilza Correia de Godoy, exercício 2013, na qual COFIN e Ministério Público, após toda a instrução processual, inclusive com manifestações da interessada, manifestaram pela irregularidade de desaprovação das contas. A questão básica aqui que se insurge, senhor presidente, com o motivo de irregularidade das contas, é a falta de credenciamento de instituições que receberam aplicações e investimentos do regime próprio de previdência social. Nós temos vários precedentes, inclusive votos de minha autoria, na qual temos aceitado a regularidade de quando há a aplicação em bancos oficiais e, ao mesmo tempo, processo de credenciamento. Não é o caso desse procedimento, na qual foram efetivadas nesse exercício operações com o Banco do Brasil e Caixa Econômica, mas o processo de credenciamento não foi instaurado, muito pelo contrário, a gestora afirma ainda que não há necessidade desse credenciamento e que a portaria do Ministério da Previdência Social é só do final de 2013, estamos falando do exercício 2013, e que não teria tido tempo de se ajustar. Mas, de qualquer forma, existia uma portaria antes de 2011 que também determinava essa obrigação. Então, veio uma de 2013 reafirmando, com outras regras, reafirmando o mesmo princípio. Razão pela qual entendo concordar parcialmente com os pareceres pela irregularidade das contas da senhora Genilza Correia de Godoy, presidente do Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos de Flórida, exercício financeiro de 2013, aplicando multa administrativa prevista no artigo 87.3 e parágrafo 4º da Lei Complementar 113, já responsável, tendo em vista a falta de credenciamento das instituições e ressalvando a substituição operada de servidor não efetivo para o cargo de controlador interno. É o relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Está aprovado. 375.079/2014, Companhia de Desenvolvimento, Urbanização, Saneamento S.A., contas do senhor Nilton Lima da Costa, exercício de 2013, na qual tanto a COFIN como o Ministério Público, depois de toda a manifestação dos interessados, conclui pela irregularidade das contas. Realmente, vocês têm razão, senhor presidente, em relação às conclusões, tendo em vista que a falta de publicação do balanço foram regularizados, mas os demais, que seria a ausência de
envio de dados ao SIM-AM não foram sanados, essas diferenças, não foi encaminhado o certificado de regularidade de recolhimento do INSS e Fundo de Garantia, muito pelo contrário, a entidade afirma que não encaminhou porque está devendo, né? Então não tem o certificado de regularidade. Também a questão do relatório de controle interno, tirando a minha reserva pessoal, entendo que esses fundos não têm que ter a unidade. A Constituição fala no municipal um sistema de controle interno, e não individualiza se a Câmara tem que ter um, a município, mas não é o que o Tribunal tem decidido, e sim que cada órgão tem que ter a sua unidade de controle interno. Mas, nesse caso, senhor presidente, como ela diz que não tem um controle interno, por ser economia mista, entendo que, seguindo os precedentes do Tribunal, não a minha opinião, pela irregularidade também decide. Também a relação das sentenças judiciais não foram encaminhadas e não foi justificado também o atraso no SIM-AP. Não é motivo de desaprovação, mas também tem ato de ressalva. Por essa razão, proponho, na forma dos pareceres, a irregularidade das contas do senhor Newton Lima da Costa, aplicando-se multa administrativa prevista no 87, parágrafo 4º, ao senhor Newton Lima da Costa, também multa administrativa 87.3b, em função de entrega com atraso dos dados do SIM-AP ao mesmo responsável, e determinar a instalação de tomada de conta extraordinária, tendo em vista a inadimplência da entidade com os recolhimentos do INSS e do Fundo de Garantia. Não estou fazendo o papel de cobrador do INSS e Fundo de Garantia, mas verificar se isso ocorreu danos à gestão do fundo, como multa, juros e etc. É o relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Auditor Valadares. Obrigado, senhor presidente. Eu peço desculpas ao relator e à Vossa Excelência. Eu estou tentando acompanhar aqui pelo acompanhamento da sessão e pelo relato de Vossa Excelência, mas acho que devo ter dormido aqui em algum ponto. Então, a irregularidade quer dizer, não é só pelo atraso, nem é só pelo controle interno. É principalmente por essas questões previdenciárias. Não. As causas de irregularidade. Também divergência do balanço patrimonial em relação ao publicado e ao SIM-AM, o não encaminhamento do certificado de regularidade fiscal, a questão do controle interno. Eu fiz minha reserva pessoal, mas como eu não tenho unidade de controle interno, segundo os precedentes do tribunal, é motivo de irregularidade. E também a questão da ausência de relação nominal de sentenças judiciárias, né? Então, eu também, na verdade, se fossem apenas, por exemplo, apenas o atraso o conjunto da obra, a falta do controle interno, eu entendo que poderia ser uma ressalva e uma determinação. São contas de 2013, né? Uma determinação para que ele instaurasse o controle interno. Então, na verdade, eu teria o mesmo posicionamento de Vossa Excelência, entender que o controle interno poderia ser uma causa de ressalva. Mas já que foi... o conjunto da obra. Foi o conjunto, né? Eu acompanharia a voto de Vossa Excelência, descaracterizaria isso como irregularidade, consideraria como ressalva. Mas Vossa Excelência vai manter o entendimento que que faz uma diferença, o pessoal, para esclarecer na discussão. Eu entendo, é uma tese que não foi vencida no tribunal, que não há necessidade de uma unidade de controle interno, sim integrar o sistema de controle interno. Mas não é o que o tribunal tem decidido, inclusive, em suas regulamentações. Então, eu mantenho a imposição em função do respeito às decisões colegiadas. Mas, neste caso, ela não tem a unidade. Não é problema de, o relatório está incompleto, o servidor não é cargo efetivo, enfim, aqui não tem. Então, se não tem, é motivo de irregularidade e não de ressalva, na opinião do tribunal, ressalvado. Porque para mim seria regular, até sem ressalva. Né? Não, eu entendo que o tribunal possa entender e entende que, olha, determinar a CODESA que instaure ou que coloque na sua estrutura uma unidade de auditoria. Mesmo porque as empresas públicas e sociedades de economia mistas, elas, pela Lei 6.404, são obrigadas a ter uma auditoria externa, né? Não é verdade? Então, não basta a auditoria interna. Então, talvez, se nós fôssemos pensar, não, peraí, a empresa é pequena, já tem uma auditoria externa, por que ainda tem que ter uma auditoria interna? Talvez. Então, eu entendo que mesmo o tribunal decidindo que a CODESA, né? Como é que chama? CODESA. Que a CODESA tem que estabelecer na sua estrutura, no seu organograma, uma entidade de controle interno. Está bem, é uma determinação para que ela instaure, mas não significa que isso é causa de irregularidade.
Está entendendo o que eu estou falando? Quer dizer, tudo bem, o tribunal entende que ela tem que ter, mas não significa que o tribunal entenda que, por não ter tido lá em 2013, isso tem que ser apenado com irregularidade. O tribunal vai mandar que ela instaure, ainda que isso seja discutível por essas razões do conselheiro Fernando e essa que eu estou dizendo. Olha, ela já tem uma auditoria externa, etc. Mas isso não seria causa de irregularidade. Será que Vossa Excelência não poderia, então, simplesmente considerar que isso era ressalva, não? Não. Não? Tá bom, então. Contrariamente, eu lembro, porque contrariamente eu já cansei de discutir no pleno, etc., sobre essa minha posição pessoal. E isso tem sistematicamente sendo derrotado pela jurisprudência majoritária e também pelas regulamentações que o tribunal tem feito e os cursos que tem dado. Então, eu não posso dizer que uma inexistência do controle interno, embora eu pessoalmente entenda, mas as decisões do plenário são, para mim, soberanas. Mas eu posso não concordar, tá? Mas são soberanas. Se o presidente me permitir mais um minutinho de delonga, eu tenho quase certeza que se fosse só essa falha, Vossa Excelência, o conselheiro Nestor, daria ressalva. Se fosse só essa falha, determinaria que ela estabelecesse o controle interno, mas daria como ressalva. Pelo menos, eu acho que Vossa Excelência também e eu também. Eu não. Não? Se fosse só essa falha, eu tenho quase certeza que o conselheiro Nestor Batista poderia, olha, sendo só essa, eu vou determinar aqui em cima. Eu até gostaria de fazê-lo, mas como já votei no plenário diversas vezes, diferentemente do que Vossa Excelência está colocando, eu acompanho o relator. Uhum. Então tá, então eu peço só que registre que, na minha opinião, sim, essa falhazinha seria ressalva. Perfeito. Está colocado e aprovado. Então você explica, eu tenho ressalvado quando há questões de composição do controle. Agora, a falta de controle tem que respeitar o que o tribunal, inclusive, tem sustentado externamente. Está aprovado o voto. Sob minha contrariedade. Presidente, nas próximas prestações de contas, que eu vou relatar individualmente, mas ou os pareceres são uniformes pela regularidade, ou são uniformes pela regularidade, com ressalva em função do atraso do SIM-AM. Eu entendo que o atraso do SIM-AM não é motivo de ressalva na prestação de contas anual, e sim aplicação de multa. Então, eu vou relatar esses processos, iniciando pelo 255.832/2015, Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná, pela regularidade das contas do senhor Ernesto Alexandre Basso, exercício de 2014. Regular. 216.601, 2016, Câmara Municipal de Venceslau Braz, pela regularidade das contas do senhor Valdemir Aparecido Pontes, aplicando ao interessado a multa prevista em 87.3b em razão do atraso do SIM-AM. Aprovado. 218.728, 2016, Fundo de Previdência e Assistência Social de Flor da Serra do Sul, contas de 2014, responsabilidade da senhora Lucinda Ribeiro de Lima Rosa, pela regularidade. Regular. 248.597, 2016, contas encaminhadas pelo senhor Valdir Domingos de Souza, exercício 2015, como gestor da Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina, pela regularidade das contas, com a aplicação da multa do 87.3b, em função do atraso da entrega do SIM-AM. Regular com multa. 250.249, 2016, Câmara Municipal de Cornélio Procópio, também regularidade com multa administrativa prevista no artigo 87.3b, das contas da senhora Angélica Olchaneschi de Mello, exercício de 2015. Aprovado. Câmara Municipal de Pinhalão, 251.571, 2016, conta de 2015, de responsabilidade do senhor Pablo Vanzelli Moreira, pela regularidade das contas, com a aplicação da multa prevista no 87.3b, pelo encaminhamento dos dados CM fora do prazo regulamentar. Regular e multa. 259.297, 2016, Câmara Municipal de Sapopema, contas da senhora Magna de Oliveira, exercício 2015, como presidente da Câmara, pela regularidade com a aplicação de multa administrativa prevista no 87.3b da Lei Complementar 113, em função do atraso do SIM-AM. Aprovado com multa. Tenho prestações de conta do Poder Executivo Municipal, 243.865, 2014, município de Boa Esperança do Iguaçu, contas do senhor Claudemir de Freitas, exercício 2013. Após toda a tramitação, com a apresentação de vários contraditórios e várias diligências, inclusive do Ministério Público, que ampliou o escopo inicial, com razão, tanto que foram deferidas as diligências,
houve a manifestação dos interessados em todas as partes, de todas as questões levantadas, e, ao final, a COFIN e Ministério Público manifestam pela irregularidade das contas. A proposta que faço, senhor presidente, acompanha, em parte, os pareceres ministeriais e das contas e das contas municipais pela emissão de parecer prévio pela irregularidade da prestação de contas do senhor Claudemir Freitas, chefe do Poder Executivo de Boa Esperança de Iguaçu, exercício 2013. Primeiro, em razão da falta de comprovação de repasse das contribuições patronais do INSS, no valor de R$ 168.139, e também, senhor presidente, a irregularidade das contas em função de não atendimento. Eu vou fazer aqui um ponto. A irregularidade é por esse motivo. É porque, na verdade, eu estava pensando, agora que li o voto, hoje pela manhã, nós estamos muito tempo, senhor presidente, discutindo sobre gastos com saúde nos municípios. Muito tempo. E acho que nós tivemos várias tentativas do Acordo 608, que é tratado, inclusive, nessa decisão pelo Ministério Público, de Contas, em relação à falta de atendimento aos requisitos lá apresentados, como necessidade de um plano operativo de saúde do município, aprovação do Conselho, alguma realização de concursos públicos, adequação das tabelas de vencimento do profissional da área da saúde, para adequação dos valores de mercado, o valor do prefeito. Aqui no voto, senhor presidente, tem uma série de dados que foram levantados pela DCM, ora aceitando uns serviços complementares, outro dizendo que entende que seriam complementares, mas precisam de comprovação por parte do município, ora que é da atenção básica, mas simplesmente pela natureza da função da saúde, e não pelas características ou atendimento dos requisitos de alguns critérios para uma terceirização legítima. Como estamos falando do município de porte pequeno, imagino que Boa Esperança de Iguaçu seja pequeno. Numa região que, pelo menos quando eu fiz alguns trabalhos por lá, já demonstravam algumas dificuldades. Eu me lembro que nós fomos fazer uma inspeção num hospital e tinha uma UTI fechada, nova, pronta. E o diretor do hospital falou: doutor, eu não vou abrir UTI, porque eu não tenho médico especialista no município para atender emergências de UTI. Eu indiquei para a Secretaria da Saúde, na época, que fosse feito hospital em Pato Branco ou dois vizinhos, onde teria um especialista. E por questões, acho que de emendas parlamentares, imagino eu, o hospital saiu no outro município, onde não tinha o atendimento. Então, cada caso tem uma especificidade. Então, senhor presidente, como tenho a sugestão de que se faça um relatório de inspeção, eu vou ressalvar a questão dos gastos, da questão com saúde, com algumas determinações, que constam ao longo do voto em relação à necessidade desse plano operativo, mas solicitar, senhor presidente, a realização de inspeção no município, no sentido de verificar, efetivamente, como se fosse um leading case, pegar um município menor, fazer uma inspeção focada na operacionalidade da gestão da saúde nesses municípios e as dificuldades, para que nós possamos trazer subsídios de fato e embasar uma posição do tribunal mais contemporânea. O Acordo 608 é de 2006. Muita coisa já mudou, as circunstâncias mudaram. Eu acho que o tribunal, em vez de apresentar agora casos concretos que merecem fazer, como aquele que julgamos antes, da taxa de administração não comprovada, etc., mas fazer um trabalho a nível de compreensão geral dos problemas da área da saúde, principalmente dos municípios pequenos do interior do Paraná. Então, eu ressalvo essa questão, não trago como motivo de irregularidade, mas determino, proponho, a realização de inspeção, para apurar essa legalidade, legitimidade dos problemas na área da saúde, aplicando-se multa ao senhor Claudemir em função da irregularidade das contas previstas no 87.4G. Não é em função da irregularidade, em função da irregularidade da falta de contribuições patronais. Está em discussão.
Vossa Excelência está parecer prévio pela regularidade com ressalva. Não, pela irregularidade em função da falta de recolhimento da Constituição Patronal. E pela ressalva em relação aos gastos com saúde com realização de relatório de inspeção. Imagino que o conselheiro Nestor já viu aí a população de Boa Esperança, não é isso? 2.000 pelo censo de 2010. 700 habitantes. 2.768 habitantes. Quer dizer, qual é a população, por exemplo, do Centro Cívico de Curitiba? Deve ser maior que isso, né? Depende da época de greve. O tribunal dá metade da população do município. Pois é, o tribunal já tem a metade da população do município. Quer dizer, então, é claro que nós já tivemos auditorias várias nessa área de saúde, sabemos como é que... Sabemos não, temos ideia de como a saúde, o atendimento médico é estruturado, quer dizer, há centros de excelência, há centros regionais, quer dizer, não justifica um enorme hospital num município de população de 2.700 habitantes, ele vai para o município vizinho, quer dizer, tem um posto de saúde e a complexidade aumentando, ele vai para o município vizinho. Né? Mas eu quero só cumprimentar a Vossa Excelência pelo voto, Vossa Excelência e sua equipe, pelo estudo que fizeram e a unidade técnica, levantando essas questões de saúde, o Ministério Público também, né? E acompanhar o voto e cumprimentar a Vossa Excelência pelo trabalho. Tem uma proposta de voto, conselheiro? Pela irregularidade das contas, em função do não recolhimento de contribuições patronais do INSS, com aplicação de multa, 97.4G, e pela ressalva em relação aos gastos de saúde, com determinação de instalação de relatório de inspeção em relação à gestão da área da saúde no município. Então está aprovado. Na sequência, tem o 249.127/2016, município de Cleveland, a proposta de voto pela emissão de parecer prévio, conforme pareceres uniformes, pela regularidade das contas do senhor Álvaro Felipe Valério, do exercício de 2015. Regular. 253.299/2016, município de Ventania, proposta de voto diverge dos pareceres da CUFIN e do Ministério Público, já na medida em que a única irregularidade apontada é o déficit orçamentário, no valor de 1,75%, inferior àquela linha de cota que a gente adota como parâmetro para avaliação, e simplesmente transforma em ressalva. Então, a proposta para expedição de parecer prévio, recomendando a regularidade das contas com ressalva do senhor José Luiz Bittencourt, prefeito de Ventania, desde 2015, com ressalvas ao resultado financeiro deficitário de fontes não vinculadas e recomendações de ajustes formais em balanços patrimoniais do SIM-AM. É isso. E a multa no 87.3B em função do atraso de encaminhamento do SIM-AM. Aprovado. 256.611/2016, município de Paissandu, trata-se de contas encaminhadas pelo senhor Tarcísio Marques dos Reis, exercício de 2015, no qual, num primeiro momento, a CUFIN apontou 3 irregularidades em relação a atrasos no nível de informações, relatório de controle interno, encaminhamento do balanço patrimonial com dados compatíveis com o SIM-AM. CUFIN emitiu manifestação conclusiva pela regularidade das contas, ressalvando o atraso, com imposição de multa, apontou algumas inconsistências formais na documentação, mas que também, apesar de novo saneamento, propõe a irregularidade sem imputação de débito. Da mesma forma, o Ministério Público, que também apresenta a reivindicação de revisão dos escopos das informações da Instrução Normativa 114/2016. Na proposta de voto que faço, senhor presidente, em relação ao atraso do SIM-AM, não vejo como se afastar as alegações do interessado, merecendo a multa administrativa prevista no inciso 3B da Lei Complementar 113, sem a ressalva. Entendo que as questões formais, senhor presidente, não devem ser, foram objeto de
aos relatórios de controle interno, né, vejo que não há como se impor, nesse sentido, uma irregularidade das contas. São algumas inconsistências de gestão que não vejo, e pareceres que não são vinculativos à nossa decisão. São pareceres mencionados ao Conselho Municipal de Transporte, etc. Então, entendo sobre que a proposta de voto deve ser pela regularidade das contas do senhor Tarcísio Marques dos Reis, com a multa administrativa que já indiquei, exercício 2015 das contas do município de Paissandu. Parecer prévio, né, pela emissão. Está aprovado. 264.533, 2016, município de Itaipulândia, exercício 2015, responsável do senhor Miguel Bayer, prefeito municipal. Senhor presidente, nesse caso, a COFIN vai pela regularidade das contas, o Ministério Público pela irregularidade. Existe razão, Ministério Público, com relação aos pontos apontados em uma ação civil pública, na qual o resultado, inclusive, afasta questões que envolvem parentes do prefeito, mas sem indicação nenhuma de participação do prefeito. Ela pode ser até presumida. Em termos de fato, não existe nenhuma participação. Não podemos passar incólume, deixar em branco essa informação desse procedimento de ação penal instaurada no município, no Ministério Público, uma denúncia criminal. Então, tendo em vista que não há, nesta prestação de contas, nenhuma interferência, nenhuma atuação indicativa na denúncia da atuação do prefeito, entendo que o parecer prévio deve ser pela regularidade das contas. Parecer técnico, desse 2015, cabendo à Câmara a avaliação política da gestão. Todavia, determino a instalação de tomada de contas extraordinária em função dos fatos apontados pelo Ministério Público Estado de Contas, senhor presidente. A tal da Operação Citrus. Agora, tudo tem operação, né? É verdade. Mas Vossa Excelência está propondo a regularidade das contas e, paralelamente, a tomada de contas extraordinária, porque nessa denúncia criminal não envolve nenhuma participação direta do prefeito, e sim irmão, cunhado e filho. Irmão, cunhado e filho. Na denúncia criminal, mas não tem nenhuma narrativa de tipificação penal em relação ao prefeito. Vossa Excelência se ofenderia se eu pedisse vista? Nem um pouco, até me ajuda. Então eu peço vistas, Excelência. Senhor presidente, acredito que esgotei a pauta, agradeço a Vossa Excelência e da outra Câmara. Agradeço. Eu demorei um pouquinho hoje, a Vossa Excelência pelo relato e concedo a palavra a Sua Excelência, o auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Amém. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora, senhor procurador, senhora secretária, senhores servidores, senhoras e senhores, inicio pelo processo 29.613, tomada de contas extraordinária, instaurada por determinação do acordo 777/2012 da primeira Câmara, com o objetivo de obter o ressarcimento do senhor Jacir de Arruda, vereador da Câmara Municipal de Ibaiti, em razão de subsídios a maior recebidos. A irregularidade decorre do pagamento de sessões extraordinárias realizadas pela Câmara em 2004, no valor, à época, de R$ 2.127,23. O interessado manifestou-se às peças 24 a 27, apresentando petição com termo de parcelamento de dívida ativa, número 20/2013. E houve, então, parcelamento do débito em 36 vezes, o valor atualizado à época já em R$ 7.661,16. Valor da primeira parcela em 30/6/2013, valor da última parcela 30/5/2016. Após a intimação do município, verificou-se que o último pagamento foi efetuado em 14/5/2015, correspondendo à 26ª parcela. Naquela oportunidade, o município requereu do tribunal certidão de dívida ativa para fins de execução judicial. Como ainda não há o julgamento da presente tomada de contas, não há título executivo extrajudicial que possibilite a inscrição da dívida ativa. Porém, o inadimplemento do termo de parcelamento possibilita a inscrição conforme o artigo 9º da Lei Complementar 753/2014 do município de Ibaiti. A lei prevê que, quando se tratar, artigo 9º, tenho a impressão que a lei foi até aprovada em razão, possivelmente, dessa decisão em que eu admiti que, como em princípio não havia má-fé, que poderia cada um dos vereadores recolher a sua parcela
o pagamento indevido parceladamente. Então, há essa lei complementar do município, lei complementar 753 de 2014, que estabeleceu, então, as condições do parcelamento e definiu que, havendo inadimplemento, haveria, então, caracterizado o débito. E é nesse sentido que é o voto, então. Infelizmente, o vereador recolheu 26 parcelas, mas, faltando apenas 10 parcelas, não sei por quê, deixou de recolher, né? Ele foi citado, o responsável foi intimado para apresentar contraditório, porém, mesmo após ter assinado o aviso de recebimento, a peça 85 permaneceu silente, quer dizer, pagou 26 parcelas, faltavam só 10, não recolheu. Então, lamentavelmente, a proposta é pela irregularidade das contas de responsabilidade do senhor Jacis de Arruda e, evidentemente, que depois desse transitado em julgado este acórdão, deverá ser procedida a execução pela Câmara. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, o processo seguinte, 391-14909, é uma tomada de contas extraordinária resultante da conversão de um relatório de inspeção. Nesse relatório foram apontados 6 achados de auditoria, um deles considerado regular, 3 considerados como ressalva no voto que estou trazendo aqui, e 2 apenas como irregulares. As irregularidades são relativas ao achado 4, disponibilidades bancárias, dados locais diferentes das informações encaminhadas pelo SINAM, e o achado 5, pagamento de gratificação de função para servidores já ocupantes de cargo em comissão, por dedicação exclusiva, etc. Ocorre, senhor presidente, que as presentes contas já foram julgadas pelo acórdão 151711, e naturalmente que no julgamento das contas, a DCM normalmente verifica essas questões de extratos bancários, etc. Então, por falha minha, eu incluí em pauta, mas eu deveria antes me certificar de que nas contas não foram sanadas essas falhas que são típicas de análise na prestação de conta anual. Então, eu peço desculpas e com essa justificativa, para evitar nulidade, contradição de decisões, etc., eu peço a retirada de pauta. Está retirado. Obrigado, senhor presidente. Eu passo a relatar o processo 535.65715, que trata de admissão de diversos servidores para os cargos de educador infantil, professor, enfermeiro, fonoaudiólogo, etc., em razão de curso regido pelo edital 1 de 2014, promovido pelo município de Floraí. Aqui é aquele caso do inconformismo do Ministério Público com a Instrução Normativa 117 de 2016, a unidade técnica, a Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal, manifesta-se pela legalidade de registro, pela análise com escopo reduzido, e é o voto conforme precedentes. Aprovado. Também são, no mesmo sentido, relacionados à Instrução Normativa 117 de 2016, os processos 638.650.15, 363.949.16 e 695.704.16. Em todos eles, pela legalidade de registro, conforme a unidade técnica. Legalidade. Senhor presidente, era rápida e breve pauta, eu agradeço. Os demais processos solicito que permaneçam adiados. Agradeço a Vossa Excelência pela velocidade de Natal, não é? Aqui hoje o nosso representante das Alterosas estava matando saudades de Natal, não da capital do Rio Grande do Norte, do ex-ministro do Turismo, mas Natal do Cruzeiro, não é? E por isso a velocidade, e por isso quero cumprimentar a Vossa Excelência e passar a palavra ao auditor Tiago Álvares Pedroso. Senhor presidente, demais membros desta Câmara, eu inicio pelo processo 40.622216, uma aposentadoria concedida pelo Paraná Previdência à senhora Dirce Carvalho Silva. A unidade técnica manifestou-se pelo registro da aposentadoria e propôs a aplicação de multa ao senhor Jaime de Azevedo Lima, então diretor-presidente da Paraná Previdência, em razão do atraso no envio do processo para o tribunal. Foram mais de 1.200 dias de atraso. O MP acompanhou a proposta também pelo registro e aplicação da multa.
Eu concordo com o registro, mas deixo de propor a aplicação da multa, porque foi devidamente esclarecido pela Paraná Previdência, inclusive registrado no processo administrativo, que um servidor de uma outra diretoria, não a responsável pelo encaminhamento ao tribunal, requisitou aquele processo e não devolveu, né? Então, me parece, eu acho que ficou caracterizado que foi um caso isolado. Esse atraso decorreu da desídia de algum servidor lá que retirou o processo do fluxo normal, e por isso esse processo não foi devidamente encaminhado para registro no tribunal. Então eu não acho que seria razoável, né, aplicar a multa ao diretor e presidente por um erro que pode ser claramente atribuído a outra pessoa, ainda que obviamente ele tenha responsabilidade de forma geral, até pelos controles da instituição, que no caso falharam. Mas eu, até considerando a flexibilidade com que o tribunal tem aplicado essa multa no caso do atraso, deixo de propor a multa, e observo também que o atraso foi muito significativo, né, de 1.200 dias, porém o senhor Jaime deixou a presidência da Paraná Previdência quando ainda havia apenas 50 dias de atraso. Então, também, você não pode atribuir todo esse atraso exclusivamente a ele. Então, a proposta é pelo registro, sem a aplicação da multa. Está em discussão. Aprovado. Os processos seguintes eu vou relatar em conjunto. O 411.390.16, admissão de pessoal do município de São Sebastião da Moreira, e o 861.760.16, também admissão no consórcio intermunicipal de saúde do Norte do Paraná. Os dois casos foram instruídos de acordo com a Instrução Normativa 117 de 2016. No 411.390, o Ministério Público solicitou previamente a realização de diligência, e no 861.760, uma nova instrução, nos dois casos por discordar dos termos da IN 117, e a minha proposta seguindo a jurisprudência do tribunal, pelo registro. Está em discussão. Aprovado. O último processo, 67.615.17, eu verifiquei que um ajuste que eu precisaria fazer no voto, então solicito adiamento, senhor presidente. Está adiado. Era o que tinha em pauta. Obrigado. Cumprimento mais uma vez Vossa Excelência, agradeço pelo relato da pauta. Passo ao relato da pauta que me foi confiada. 394.520/17, certidão liberatória, município Ubiratã. COFIN pelo deferimento, COFIT, COEX, COFAP e Ministério Público pelo deferimento, e o relator acompanha pelo deferimento. Está em discussão pela aprovação. Tem o alerta 800.281.16, Campo Bonito. Manifestações são pelo alerta. Também 198.615.17, Nova Aliança do Ivaí. Manifestações também são pela expedição do alerta. Em discussão pela aprovação. 271.118.17, Nova Prata do Iguaçu. Extrapolação de pessoal, COFIN, Ministério Público são pelo encerramento. Esta é a proposta do relator. Em discussão pela aprovação. Tomada de contas extraordinária, 598.175.15, Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional da Bacia do Panema Cinza, 2014. COFIN, por meio de instrução, e Ministério Público, por parecer, opinaram pela procedência da tomada de contas, devolução dos valores de R$ 361.559,51, haja vista a impossibilidade da análise das contas. Faço algumas observações e, acompanhando manifestações, lembrando ainda que participam do consórcio Andirá, Bandeirantes, Barra do Jacaré, Cambará e Tambaracá. Pela procedência da tomada de contas, julgando-se irregulares as contas, responsável Edmar de Freitas Albonete, aplicando-lhe
multa do 87.3A, em face do não encaminhamento da prestação de contas da entidade no prazo legal. Devolução do montante aos cofres dos municípios participantes do consórcio no valor de R$ 361.559,51. Em discussão, conselheiro Fernando Guimarães. Eu tenho uma certa dúvida nessa imputação de devolução de todos os valores repassados pelos municípios consorciados. É uma dúvida, porque em alguns casos eu não aceitei que os valores eram maiores, né? Eu acho que o conselheiro Crem, inclusive, que relatou um processo. Aqui, conselheiro Fernando, é a falta de documento para análise das contas, e houve manifestação da parte. Eu também. É que não é uma transferência voluntária, né? É uma questão de gestão do consórcio, mas tudo bem. Eu levantei uma dúvida se a gente não substituiria essa condenação pela declaração de impossibilidade de contratação, etc. Mas vou manter só, então, a devolução no recurso ele que justifique. É só eu estava pensando alto aqui, acho que a pena seria mais pela improbidade administrativa e a proibição de contratar, de exercer cargo de comissão, etc., do que a devolução. Mas tudo. Eu também tenho preocupação, principalmente eu fiz questão de ler o nome dos municípios, não é? São municípios pequenos e a exceção a Bandeirantes. Mas sem documento não é possível fazer análise alguma. Então está em discussão ainda, aprovado o voto. Protocolo 454.575/12, município de Palmital, transferência entre Paranacidade e o município de Palmital, convênio 385/2010, para execução de obras de pavimentação de vias urbanas. COFIT, regularidade com ressalva. Ministério Público acompanhou e a quantia tratada aqui é de R$ 371,45. Então, eu vou votar pela regularidade. Está em discussão, está aprovado. Sistema CIT, manifestações pela regularidade com ressalva ou recomendações, 658.006/12, 680.290/12, 460.24/13, 101.820/13, 105.299/13, 126.784/13, 127.535/13, 322.389/13, 346.024/13, 509.101/13, 608.703/13, 611.860/13, 665.235/13, 734.989/13, 765.590/13, 293.37/14. Todos eles, como disse há pouco, manifestações, regularidade com recomendação ou regular com ressalva, e o relator acompanha. Em discussão pela aprovação. O protocolo 562.374/12, inspeção realizada junto à Companhia de Desenvolvimento de Cambé, para avaliar a consistência da receita e da despesa pública, seus registros, publicidade e transparência, com relação ao primeiro semestre do exercício financeiro de 2012. O relatório apontou despesas impróprias, forma de pagamento incompatível, emissão de cheques globais para pagamento de diversos credores, atuação deficiente do controle interno e irregularidades em procedimentos licitatórios. E assim,
a COFIN manifesta-se pela irregularidade dos achados 2, 3, 4 e 5 e pela regularidade de 1 e 6. O Ministério Público acompanhou. Faço análise de cada um, demonstrando o que foi o trabalho da COFIN, quando demonstrou regularidade em 2 achados e irregularidade nos demais. Faço também a argumentação, propondo aprovação parcial do presente relatório da inspeção, julgando-se pela irregularidade de seu objeto, em razão dos fatos apontados. Determino sanções ao senhor Valdemir Alves, diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Cambé, multa do 87.4G, em face da subcontratação indevida de serviços contratados pelo município de Cambé, em contrariedade ao disposto no artigo 72 da Lei de Licitações, achado 5. 6 multas, com base no artigo 87.3D da Lei 113/2005, em face das impropriedades verificadas em procedimentos licitatórios, achado 4, conforme abaixo. A ausência de numeração e ou atuação incompleta das licitações, item 1 do achado 4. A ausência de cotação de preços previamente à realização de licitações, item 2 do achado 4. A ausência de parecer jurídico sobre minuta de termo aditivo e sobre dispensa de licitação, item 4 do achado 4. Existência de cláusula contratual permitindo prorrogação do ajuste por tempo indeterminado, item 5 do achado 4. Ausência de indicação de engenheiro responsável e ou gestor do contrato, item 6 do achado 4. A realização de procedimento simplificado de dispensa de licitação em afronta ao rito estabelecido pela Lei 866693, item 10 do achado 4. Em discussão. Senhor presidente. Auditor Valadares. Não, apenas uma questão processual, apenas sugerir a Vossa Excelência, eu não consegui localizar aqui ainda, se a inspeção se refere, pelo que vi aqui rapidamente, a fatos do exercício de 2012. Eu não sei se as contas de 2012 já foram julgadas, porque é exatamente o que aconteceu naquele processo que eu pedi retirado de pauta. O que acontece? Na minha avaliação, se há um relatório de inspeção, ele deveria ser distribuído por conexão com as contas daquele exercício. Para quê? Para que o relator seja o mesmo. Ocorre que, às vezes, a auditoria é até antes da entrada das contas. E, para evitar decisões conflitantes, como eu acabei de... Então, a sugestão era apenas que determinasse a juntada do relatório às contas anuais, se elas, eventualmente, não tiverem sido julgadas. Que eu não sei nem quem é o relator, porque eu não localizei aqui ainda. Não sei nem se é... É Vossa Excelência mesmo. Sou eu? Tá. Mas não há... E ela não foi julgada ainda? Não há a mínima objeção. Se não foram julgadas ainda, nós juntaremos. Mas sou eu o relator mesmo das inspeção. Tá bom. Então... Tudo leva a crer, porque Vossa Excelência... Não, eu não sei se sou eu, não. Conhece muito bem Cambé, então... Não conheço e nem sei se sou eu o relator. Mas é só uma sugestão que juntar as contas, se acaso elas não tiverem sido julgadas, para evitar exatamente o que aconteceu no meu caso, em que eu estava com um relatório de auditoria... Oi? Desculpa. Eu estou pesquisando, mas o relator sou eu mesmo. Então ótimo. Então a sugestão para Vossa Excelência mesmo. Eu acato a sugestão sem problema algum. O protocolo 243.431.14, Fundo Previdenciário Municipal de Marilena, 2013, COFIN pela irregularidade, Ministério Público acompanhou, faço também ligeiras observações, votando pela irregularidade, aplicando multa à senhora Joselaine Feitosa Balico, artigo 87, parágrafo 4º da Lei 113/2005, em razão da irregularidade das contas. Está em discussão, está aprovada a proposta. 174.909/16, Consórcio Intermunicipal
para o desenvolvimento sustentável da região sudoeste, Pinhais, do Estado do Paraná. 2015. Manifestações, Ministério Público e COFIN pela regularidade, o relator acompanha pela aprovação. Protocolo 277.581.14, município de Ponta Grossa, exercício 2013, responsabilidade Marcelo Rangel Cruz, prefeito no período. COFIN opinou pela irregularidade das contas, encontrando déficit orçamentário, fontes não vinculadas 2,24. Conta bancária com divergência de saldo não comprovada, 1.454.117,97. Contas bancárias com saldos a descoberto, negativos 55.051,65. Divergências de saldos do balanço patrimonial entre dados do SINAEM e da contabilidade. Ministério Público acompanhou. Também faço observações, comentando o déficit que podemos ressalvar de 2,24 e propondo a irregularidade das contas do município de Ponta Grossa 2013. Responsável Marcelo Rangel, multa do 87.4G da Lei 113/2005, valor 1.450,98, em razão da manutenção de contas bancárias com saldos a descoberto, em contrariedade ao disposto na Lei 4.320/64, artigos 89 e 105, parágrafo 1º. Aplicação da multa do 87.4G da Lei 113/2005, 1.450,98, em face das divergências de saldos em quaisquer das classes ou grupos do balanço patrimonial entre dados do SINAEM e da contabilidade, em violação ao contido no capítulo 4º da Lei 4.320/64. Está em discussão. Está aprovada a proposta. 205.410.15, município de Jundiaí, 2014. COFIN pela irregularidade, apontando déficit de 2,24, despesas com pessoal acima do limite, e apontou ressalvas quanto à entrega de dados com atraso e ausência do encaminhamento do ato de nomeação dos membros do Conselho Municipal de Saúde. Ministério Público acompanhou. Faço também observações, ressalvando déficit das fontes não vinculadas de 2,24, apresento um quadro da situação, mês e ano base, 13, 14, despesas com pessoal, gasto e o limite de gasto percentual, 54, 57, 55, 54 e, em 2014, 54,03. Também faço algumas argumentações propondo parecer prévio pela irregularidade das contas de Jundiaí 2014, aplicando-se multa ao senhor Sebastião Egídio Leite, prefeito em 2015, o valor R$ 725,48, artigo 87, 3b, em razão do atraso no envio dos dados referentes ao encerramento do exercício do sistema SINAEM. 3 multas ao senhor Márcio Leandro da Silva, no valor de R$ 1.450,98, em razão do não retorno ao limite de despesas com pessoal no prazo legal das análises do primeiro, segundo e terceiro quadrimestres do exercício 2014. Em discussão pela aprovação. A palavra está livre. Senhor presidente. Conselheiro Fernando Guimarães. Se Vossa Excelência me permitir, a Câmara também, na verdade, Vossa Excelência foi mais rápida que o meu raciocínio. Né? Enquanto eu pesquisava aquela prestação de contas do município de Guarapuá, de Ponta Grossa,
vocês concluíram o voto, e eu estava ainda lendo uma parte que me chamou a atenção, num item específico, que é a relação a saldos não comprovados e de responsabilidade de 1 milhão e pouco. E eu vi que o prefeito informa, né, que teve a sindicância, teve o processo administrativo, e o fim foi só pela regularidade em função de não demonstração neste momento. A sindicância terminou, acho que em 2016, das medidas de execução e ressarcimento. Então, se vocês me permitirem a reabertura do prazo, eu gostaria de solicitar vista para não cometer uma injustiça, porque eu acho que, em primeira vista, as medidas foram adotadas. Agora, o fato de não ter ainda nenhum processo de execução ou de ressarcimento, eu não sei se era motivo para a desaprovação das contas. Então, se vocês permitir, a Câmara permitir também a reabertura, eu solicitaria a vista para um melhor exame. Eu sei que há objeção por parte do Dr. Valadares, mas está reaberto e vistas a Vossa Excelência. Agradeço a próxima sessão desta primeira Câmara, 13 de junho, terça-feira, 2 da tarde, horário regimental. Levanta-se a presente. Você só me deu trabalho, né? Deus me livre.